Muito boa noite, sejam bem-vindos, meus amigos, conectados aí no nosso canal Verdade Revelada. Dou as boas-vindas a todos vocês aí no chat, a você que vai estar assistindo essa transmissão posteriormente. Eli, Thelma, Will, Ana, Cristina, Charles Lima, Shalom, Vera Gurgel e Libertes da Matrix com Nádia, um abraço aí, irmão, e Gemima na moderação, ok? Vamos orar para que o Eterno abençoe mais esse estudo. Eu já mandei o link para o nosso querido Yahussef. Vamos ver se ele vai aparecer, se dá certo lá para ele aparecer. Mas vamos adiantando aqui, ok? Vamos orar, meus queridos, para que o Eterno abra a nossa visão, tá? Oremos. Yahuá, nosso Pai, te damos graças pela vida, pela oportunidade de redescobrir nossas raízes e de glorificar o teu santo e verdadeiro nome. Yud Rei Vav Rei, nosso Eterno. E pedimos em nome do Messias que nos abençoe, e as pessoas que vão assistir, que não só a verdade seja restaurada em suas vidas, mas suas famílias, sua vida, seus objetivos e também sua alma restaurada. E a Rushua de pedimos essas bênçãos. Assim seja. Queridos, para mim é uma satisfação estar falando aqui sobre a influência da cultura hebraica no Brasil, porque esse é um assunto que é desconhecido praticamente dos livros de história, das exposições culturais. Isso é desconhecido praticamente de todo o cenário que nós conhecemos, apesar de que a influência judaica ou a cultura hebraica no Brasil foi muito forte desde o início da colonização, né, 1500 e tanto, 1500, você vê essa influência chegando aqui no Brasil. É importante nós considerarmos outros vídeos que nós fizemos sobre as raízes hebraicas que nós possuímos e como o Criador vai reunir as 10 tribos perdidas, dispersas, e outros vídeos como a restauração das 2 casas de Israel que fizemos aqui em várias oportunidades, tá? Dou minhas boas-vindas a quem já está chegando agora, se conectando. Antes de eu adentrar nessa questão da influência israelita aqui no Brasil, eu estou aguardando o irmão Yahussef, que com certeza tem muito para contribuir com essa questão, mas é muito ampla a influência histórica, cultural, do povo de Israel para o Brasil, ok? Então, eu queria falar um pouco aqui sobre algumas tradições e costumes que estão incorporados na cultura brasileira e elas permanecem ainda obscuras nas suas origens, mas nós vamos trazer aqui à tona essas questões que estavam escondidas, tá? Então, só retocando um aspecto que não é falado, que a grande parte das famílias brasileiras, e eu posso dizer que predominantemente no Nordeste, mais ainda, existe uma influência hebraica. Nossos ancestrais eram hebreus ou judeus. Para vocês terem uma ideia, em Portugal, por exemplo, só de Portugal vieram 120 mil famílias para o Brasil. E sem falar que em Portugal os hebreus eram favorecidos da corte e protegidos da fidalguia, senhores feudais, né, a qual lhes tiravam boa parte dos rendimentos. Além de ser um país vizinho mais perto, havia similaridade da língua e costumes, e Portugal recebeu assim o maior número de israelitas ou judeus. No entanto, Isabel de Castela conseguiu, através de contrato de casamento, perpetrar sua inquisição em Portugal. E assim as humilhações, as perseguições e torturas às quais os marranos, israelitas judeus, cristãos novos, foram submetidos, são incontáveis e absurdas. Eu já citei aqui os
os sobrenomes de famílias, né, que geralmente são sobrenomes relacionados a coisas da natureza, animais, plantas, etc. E o que aconteceu? Em 1492, eles foram finalmente expulsos e eles foram se abrigar exatamente no novo continente, no novo mundo. E o Brasil foi a melhor solução que se apresentou, principalmente para quem estava na Espanha e em Portugal, e de onde haviam sido expulsos. E o Brasil, então, a melhor opção, e tanto criptojudeus quanto cristãos novos, que era um termo que a Igreja Romana batizava os judeus convertidos ao catolicismo, né, cristãos novos, ou eram, na verdade, eram forçados a se converter, porque senão eles iriam perder a sua liberdade, iriam ser presos, torturados, etc., até mortos. E eles chegaram aqui na intenção de viver, trabalhar, criar seus filhos longe dos horrores da Inquisição. Eu já dei uma lista incrível aqui de sobrenomes hebreus que nós brasileiros trazemos. Eu mesmo tenho todos os sobrenomes de israelitas, né, no meu nome, praticamente. Graças ao Eterno por isso, né? Mas, repito, jamais andei apregoando que sou judeu, que sou isso e aquilo. Não sou judeu. E a maioria dos irmãos também. Nós somos, na verdade, israelitas, das tribos dispersas, que serão reunidos pelo Messias, nas duas casas de Israel, Efraim e Arudá. Nós éramos efraimitas, mas estamos sendo reenxertados na oliveira, que é Israel, por meio do Messias, nosso Salvador, o Messias hebreu, certo? E sendo ali como filhos, de volta para a casa do Pai, como filho pródigo, que retorna à casa do Pai, onde já estão lá, a casa de Arudá, né? Então vamos lá, vou ler alguns costumes aqui, queridos, que nós brasileiros passamos de família em família, de geração em geração, desconhecendo a origem desses costumes, até porque a história foi apagada, foi reescrita e foi deturpada, mas é interessante, existem raríssimos vídeos que fazem uma revelação desses costumes sendo de origem judaica. Tem até uma entrevista com o Jô Soares, antiga, um cidadão, ele leva um computador e ele começa a citar toda a influência hebraica aqui no Brasil, mas vamos lá, que é o que nós temos em mãos. Aqui está uma lista de aspectos culturais e perguntas que podem revelar a origem israelita de uma família. Vamos falar desses costumes na família, nos ritos natalícios, ou seja, no nascimento, né? Mas é muito importante isso. Refeições, objetos, costumes e ritos fúnebres. Uma lista apresenta práticas possivelmente já esquecidas pelas tradições familiares no decorrer dos tempos. Ou seja, o sujeito faz, mas sem saber por que faz. Ele faz porque a avó fazia, o bisavô, o tataravô, mas sabe sem saber o porquê. Faz sem saber o porquê. Na família, alguém da família, um pai, avô, parente, já falou sobre a família ser de descendência israelita? Na cidade em que a família morava, há algum judeu ou comunidade judaica antiga? Isso é algo a se averiguar. Alguém da família fala ou falava alguma língua desconhecida? Parecida com o espanhol? Era totalmente desconhecida? Ladino? Algum parente evita ou evitava igrejas católicas? As igrejas, mesmo católicas, que os familiares frequentavam, não tinham imagens de escultura? Isso é um indício de que eles provavelmente eram israelitas. Alguém da família participava de encontros ou cultos escondidos, onde só homens ou os pais podiam ir? Ou de algum grupo de oração escondido? Os nomes bíblicos são ou eram comuns entre os familiares? Então, são aspectos familiares que demonstram que você tem uma ascendência hebraica. E isso dentro da história brasileira. Até porque os primeiros colonizadores, na verdade, foram holandeses judeus, e não como eles nos ensinam aí nos livros de história,
né? Pedro Álvares Cabral, a companhia jesuíta chegando com os estandartes. Não, não era nada disso. Os holandeses, judeus, colonizaram primeiro e foi a parte nordeste em que eles tiveram mais influência. Até serem expulsos, né? Então vamos lá. Alguns ritos natalícios. Colocar a cabeça de um galo em cima da porta do quarto onde o nascimento iria acontecer. Depois do nascimento, a mãe não deveria descobrir-se ou mudar de roupas durante 30 dias. Isso é um costume judaico. Ela deveria permanecer em repouso na sua cama, afastada do contato com outras pessoas, pois segundo a Torá, ou a lei, a mulher fica impura durante 30 dias após um parto. Parecida com esta prática é de afastar-se no período menstrual, em que também é considerada impura. Isso é um costume dos antigos que vem das raízes hebraicas brasileiras. Ainda durante esses 30 dias, a mulher só comia frango de manhã, de tarde e de noite. Lançar uma moeda prateada na primeira água de banho do bebê, isso não é um costume católico, isso é um costume judaico. Dizer uma oração 8 dias depois do nascimento, na qual o nome do bebê é citado. Realizar circuncisão ou mesmo batizar o menino ao 8º dia de nascido. Acender alguma vela ou lamparina no quarto onde o parto ia acontecer, porque o menino não podia ficar no escuro até ser batizado, ou leia-se, circuncidado. Quando você vai nos livros de história, você só vê uma influência aqui na cultura brasileira, que é a portuguesa. Você tem algo da cultura afro, você tem algo da cultura indígena, mas eles se negam a citar a influência judaica. E nós estamos aqui para revelar a verdade. E essa é a verdade que estava ocultada de nós e que está sendo trazida novamente à luz, né? Vamos lá. Alguns ritos matrimoniais judaicos ou hebraicos. Os noivos e seus padrinhos, as madrinhas, deveriam jejuar no dia de casamento. Isso é um costume hebreu. Na cerimônia, as mãos dos noivos eram envoltas em um pano branco. Você já viu isso? Em alguns casamentos ainda hoje? Eu já. Enquanto fazia-se uma oração, e da cerimônia seguia-se uma refeição leve. Vinho, ervas, mel, sal e pão sem fermento. Noivo e a noiva comiam e tomavam do mesmo prato e copo. E hoje você ainda vê em vários casamentos, o noivo pega o braço e coloca, cruza com o braço da noiva e eles bebem no mesmo cálice, ou eles comem no mesmo prato. Isso é um costume hebraico, que está na cultura brasileira, e agora você sabe de onde veio. Alguns aspectos nas refeições dos brasileiros. A prática de jejuns era comum, era proibido comer carne com sangue. Às vezes também se retiravam os nervos com uma faca especial para tal. Ovos com mancha de sangue eram jogados fora. Não se comia carne de porco, pois é considerado impura. Não era permitido cozinhar carne e leite juntos. Isso tudo são costumes judaicos. Às vezes esperava-se um certo tempo entre a ingestão do leite e da carne. Comia-se apenas comida preparada pela mãe ou pela avó materna. Um menino deveria jejuar durante 24 horas antes de completar 7 anos. Costumava-se beijar qualquer pessoa. Era proibido comer carne de animal de sangue quente que não tivesse sido sangrado. Isso principalmente na zona rural, nos interiores, né, dos estados, nós vemos esse costume ainda muito comum. Moluscos. Assim, havia certas restrições quanto aos tipos de peixe comestíveis. Os peixes de couro, sem escamas, não serviam para consumo, e às vezes só os peixes do mar podiam ser ingeridos. Moluscos e mariscos também eram proibidos. E há ainda hoje um hábito muito difundido, especialmente no interior, como eu já citei aqui, de derramar um pouco de bebida e dar comida para o santo, que dizem, né, que é para o santo, com raízes na Páscoa judaica. Em algumas casas de família de cristãos novos, na mesa de jantar havia gavetas que serviam para esconder a comida kasher, ou seja, a comida pura, né, dentro da Torá. A comida recomendada pela Torá, caso chegasse alguma visita inesperada.
Então, o que eles faziam? Se o inquisidor chegasse na casa desse pessoal, né, geralmente era um padre, um jesuíta, alguém, chegava de repente e eles pegavam a comida pura que eles estavam comendo, jogavam dentro dessa gaveta e colocavam um porco na mesa. Colocavam algum alimento impuro para despistar a origem deles, hebraica. Bom, aí estão, né, alguns costumes interessantes dentro da perspectiva da cultura hebraica, dentro da nossa história brasileira. Ari, boa noite. Boa noite, Ari. Shalom. Me ajuda aí, que você é que é o especialista aqui nas origens israelitas do nosso povo brasileiro. Sim. E eu passo a palavra até para você, porque eu já terminei aqui com os costumes de refeições e falei aqui também de família, né? E ritos natalícios e matrimoniais. Aí você acrescenta aí essas questões dos outros costumes, ritos fúnebres, né? Que você, inclusive, descobriu na Paraíba, né? Como você esteve por lá, morando no Nordeste. Fala um pouquinho pra gente, inclusive, o Yahusef tem uma entrevista num programa de TV. Foi aí no estado de... Foi em Santa Catarina, foi? Foi aí, foi em Santa Catarina. Maravilha. Inclusive, eu postei no meu canal, né, Neemias Gomes, essa entrevista que é fantástica. É boa demais. Fala aí, Ari, então, sobre esses costumes que você desenterrou no Nordeste, que o povo desconhece, não está no livro de história, ninguém fala a verdade sobre essas origens desses hábitos aí, né, do povo. Agora tirou o som, Ari. Será que... Fala aí. Saiu o som? Melhorou? Agora tá com som. Tá com som. Então esse problema é esse aqui. Vamos sem esse negócio aqui mesmo. Tá bom demais assim, Ari. Vai lá. Tá. Eu tive em 2000, foi há 8 anos atrás, 8 anos atrás, eu fui fazer uma obra missionária na Paraíba, porque eu estava estudando na época bastante coisa sobre as origens, né, do povo brasileiro. E aí eu vi um documentário da Anita Novinsky, que é chamada Da Estrela Oculta do Sertão e Judeus de Portugal. Então, estavam cogitando rabinos, né, que eles foram para o Nordeste através de uma pessoa lá que ele fez contato, sobrenome Oliveira, e ele queria retornar às origens israelitas, e aí começou a busca incessante de reconhecimento do judaísmo tradicional para eles. E aí o que eu fiz? Esse rapaz, ele foi criado numa cidade chamada Venha Ver, lá na Paraíba, e ele queria ser reconhecido pelo judaísmo tradicional, e ele viveu como católico, cristão novo, o vô dele, a avó deles eram italianos. E aí eu falei, poxa, mas ele tem o documentário, tem até na internet esse documentário, e ele entrou em contato com esse pessoal, e eu senti um repúdio muito grande da parte do judaísmo tradicional de repatriar esse pessoal. Porque eles não aceitam ninguém. Só se você for fazer conversão ao judaísmo. E eles não aceitam porque eles são muito fechados. Aí o que eu fiz? Eu conversei com a minha esposa, tinha um irmão na Paraíba, na cidade de Souza, que é o irmão Yoshiarro, né? Gaspar Queiroz, sobrenome Queiroz. Ele também descobriu lá na Paraíba que a família toda dele, Queiroz, era de origem israelita, né? E aí eu falei, olha, Queiroz, eu posso fazer o seguinte, fazer uma loucura aí de pedir ao Criador de direção para mim morar aí 1 ano, no sertão da Paraíba. Aí ele falou, mas você tá louco, você vai deixar tudo? Eu falei, não, mas vamos ver o que vai acontecer. Aí eu pedi na época para mim sair da empresa e
eu peguei minha família e fui para o sertão da Paraíba, Rei. Lá eu passei por Ceará, por Rio Grande do Norte, Bahia, subindo. E aí eu mesmo fui ver os costumes das pessoas nessas cidades, né? Foi aí que eu me deparei com algo extraordinário. Que todo o nordestino, ele tem origens da Espanha e Portugal. Que foram aí para o Recife, primeiro Bahia, depois Recife, e aí foram por meio do sertão. Foi aí que eu andei pela primeira vez naqueles lugares, e se o carro quebra, eu acho que eu estaria lá até hoje, que não teria nenhuma alma viva. E eu via no meio das montanhas, assim, dos montes, eu via aquelas casinhas, uma casinha no meio do nada. Eu falei, mas como é que esse cara mora aqui, que não tem posto de gasolina, não tem luz elétrica, não tem nada, não tem nem male a estrada. E aí foi quando eu fui fazer as minhas pesquisas, né? Aí eu falei, já que o pessoal está querendo retornar à origem judaica, eu vou mostrar a origem judaica para eles sem precisar fazer conversão ao judaísmo. E eu fui o primeiro israelita messiânico lá, que eu passei por lá, antes desse pessoal estar indo para lá agora. Tem um grupo aí grande que estão fazendo Sinagoga Sem Fronteiras, esqueço o nome do rapaz. Ele está indo lá para aquele pessoal. E eu comecei a visitar as casas e vi algumas coisas interessantes. Eu fui em um lugar, Ari. Eu vou até, acho que, postar aqui, rapidinho. Eu vou só falar a história de uma história aqui, para você ver que o negócio é mais sério que a gente imagina. Tanto que hoje, o judaísmo tradicional mandou pessoas para lá para repatriar esses israelitas nordestinos, tanto da Paraíba como em qualquer lugar. Eu vou mostrar uma coisa para você aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. O interessante é que eu fui lá, entendeu? Ninguém me falou, eu fiquei lá. Aqui, eu vou abrir aqui e vou mostrar um pouco da minha viagem missionária. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui está em Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Vamos ver aqui na Paraíba. Santa Catarina. Aqui. Está aqui. Deixa eu compartilhar aqui com a Ri. Vou compartilhar, tá, Ri? Tá. Aí te digo. Estou passando aí, ó. Ó, apareceu aí, né? Sim, tá compartilhado. Tá. Aí o que eu fui fazer? Eu me infiltrei nas escolas como historiador e palestrante para ajudar as comunidades carentes. E eu levava esse DVD, tá vendo aqui, ó, Estrela Oculta do Sertão? Sim. Tá ali eu levava meu data show, meu computador, e eu conversava com crianças, com um grupo de terceira idade, e perguntava sobre alguns costumes, né? Muito legal. E teve um rapazinho dessa palestra aqui, foi uma que eu dei, na Paraíba, essa aqui até a diretora da escola autorizou que eu fosse lá, o primeiro judeu a dar palestra lá, e teve um rapaz, que é um aluno aqui, que ele disse que tinha um costume, que eles tinham na casa deles um oratório, que eles tinham uma letra Shin, que é uma letra S em hebraico, que é uma letra Shin, né? E essa caixinha é usada no catolicismo para pôr estátua dentro e etc. Só que essa caixinha tem duas letras em hebraico. E aí essas pessoas mostraram que quando o povo do Nordeste foi obrigado a se converter ao catolicismo, essa caixinha ficava a Torá. Então eles não podiam mais usar a Torá. Quando eles se converteram obrigatoriamente, eles colocavam santos dentro dessa caixinha, mas mantiveram a letra em hebraico, entendeu, Ari?
E a mesma letra que está no nome do Machia, né? Oi? Mesma letra que está no nome do Machia também, né? Exatamente, a letra Shin. E aí essas crianças me levavam até os pais e os avós. Então foi muito interessante a minha ida lá. Eu vou mostrar aqui esse aqui é o irmão do Piauí, ó, que é o irmão lá do Piauí, que ele é um israelita também, que é o Uriel, né? Lá no Piauí também teve uma comunidade israelita. Dizem historiadores, não está isso na história, mas talvez foi o primeiro lugar antes da Bahia e de Recife que eles foram, foi no Piauí, dizem, né? Não tem nada oficializado, mas dizem. Então eu me encontrei com esse irmão no Piauí. Esse irmão aqui é de Goiânia, mas tem uma aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Esses irmãos aqui, ó, que eu conheci lá também, foi lá do São Luís do Maranhão, que são de origem israelita, que eu fiquei lá, né? Conheci eles também. Esse aqui era da Paraíba, que é o meu amigo até hoje. E tem uma aqui que é essa história. Essa história aqui, para mim, foi a mais que marcou a minha vida lá na Paraíba. Eu estava na Paraíba, em Souza, e 50 quilômetros já dava em Rio Grande do Norte, entendeu, Arri? Sim, bem pertinho. E aí, o que eu fiz? Eu fui conhecer Rio Grande do Norte, peguei as estradas lá e fui. Quando eu cheguei lá, a estrada, a cidade, tem um nome, que essa cidade é Gomes, Luiz Gomes. Luiz Gomes, em Rio Grande do Norte. E eu vi pela primeira vez o pessoal pegando água com balde, etc. lá. E aí eu comecei a fazer o seguinte, eu fui só conhecer. Quando eu vi o sofrimento do pessoal lá, que não tinha água, tudo, eu falei assim, eu vou voltar aqui semana que vem, vou ver se eu compro uns galões de água e uns brinquedos das crianças para a gente fazer uma ajuda, né? Aí eu voltei para Paraíba e no outro final de semana eu fui para lá. E eu comecei a entrar pela cidadezinha pequena e de repente eu me deparei com essa casa, Ri, tá vendo? Sim, sim. O azul celeste. Eu falei, que tem esse negócio aqui, desse símbolo de Davi aqui na porta? Falei, deve ser algum evangélico, simpatizante de Israel, porque é azul e branco, cor da bandeira. E você pode ver aqui, ó, que a porta tem um cadeado que está fechado. E aí o que eu fiz? Eu entrei em contato com os vizinhos, que as casas é tudo uma do ladinho da outra, e perguntei onde é que eu poderia achar o dono dessa casa aqui para perguntar por que ele fez esses símbolos aqui, né? Você pode ver que ele colocou algumas estrelas e pintou de azul e branco. Falei, pô, deve ser evangélico, alguma coisa assim. Aí eu fui atrás dessa pessoa, inclusive está um vídeo na internet, né? Que é o Lelê, conhecido como Lelê lá. Que ele ia embora para São Paulo naquela semana. E aí a mãe dele, ele queria dar um presente para a mãe dele. E aí a mãe dele falou assim, ó, filho, pinta a casa para a mãe, né? Para deixar aqui registrado que você pintou. E aí o que ele fez? A mãe dele gostava da cor azul e branco, aí vai vendo. E eles são católicos, tá? Eles não são evangélicos. E aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele por que ele pintou dessa cor e por que ele colocou essa estrela aqui, essa símbolo de Davi. Para nós é o escudo de Davi, né? Que a letra de Davi tem dois triângulos. Tem no falo hebraico, tem esse aqui e esse daqui. Então você junta os dois triângulos, dá o escudo de Davi. Que infelizmente até as pessoas estão distorcendo sobre isso, mas para nós é o escudo de Davi, né? Que está no falo hebraico. E aí ele falou o seguinte, Arri, que quando ele tinha uns 5, 6 anos, ele ia para a escola. Então ele pegava uma estradinha e ele passava em frente de uma chácara, uma casinha de um senhor que tinha uns 80 a 90 anos, ele diz. E diz que esse senhor, lá na roça que eles dizem, tinha um símbolo desse, que ele olhava todo dia. E esse senhor, ele era branquinho de olho azul. E ele não falava para ninguém por que ele colocava esse escudo de Davi aqui. E ele ficou com esse negócio na cabeça. E ele, quando foi embora, ele colocou e pintou. E ele não sabia que esse escudo estava na bandeira de Israel. Então eu fui perguntar para ele de onde que ele conhecia aquilo.
E aí nas pessoas, nas redondezas da época, falam que tinha um grupo de judeus cristãos novos ali, que eles fugiram da perseguição. Olha só, hein? Na Rio Grande do Norte. Fugiram da perseguição e se esconderam dentro dos matos ali. Entendeu? Impressionante. E ele deixou isso daqui gravado sem saber nem quem era Israel. Ele nem sabia que país era Israel. O cara não sabia nada. E aí eu falei para ele do Criador, né, que ele ia embora para São Paulo para trabalhar, para ajudar a mãe dele. Deixa eu tirar aqui agora. Deixa eu tirar aqui. Beleza. Agora acho que deu, né, Rui? Perfeito. E você falou, eu assisti alguns vídeos no seu canal, né? Você entrevistando alguns irmãos aí nordestinos, aí você Sim. perguntou, falando dos vários costumes, né? E disse, olha, sabe o costume de vestir o defunto com mortalha, né? E aí a pessoa do teu lado confirmando realmente que isso aí tudo é um costume que é passado de pai para filho, de geração em geração, só que eles desconhecem a origem. Isso aí também foi outras coisas. São várias coisas, eu tenho alguns vídeos, talvez você já viu. Eu estava indo para o sertão do Rio Grande do Norte e eu fui numa cidade que era uma rua, Rio. Acabava a rua, era a cidade, não tinha outras ruas. Era só uma rua, você passar por dentro da cidade e acabava. E aí tinha um cemitério, que eu parei na frente do cemitério e tinha um senhorzinho simples que estava lá no cemitério que cuidava, né? E aí eu fui entrar no cemitério e vi várias coisas que tinham lá, que eram resquícios que tinham enterro israelita, que eram pedras que eles colocam em cima do túmulo. E aí eu perguntei por que a maioria daqueles túmulos não tinham cruzes e era de 1880, 1890. E aí eu fui perguntando para a pessoa, porque há um costume dentro da Torá, que é um mandamento, que o homem morre, diz que o pó volta à terra. Então ele tinha que ser enterrado em terra virgem na Torá. Não tinha nada de caixão, não tinha como hoje. E aí eles pegavam os judeus que ficavam em Portugal e na Espanha, eles tinham uma mortalha, que era um tipo de um vestido grande, que eles vestiam o defunto, e eles cortavam a unha do defunto, banhavam o defunto, normalmente eram os filhos que faziam isso, e aí eles pegavam o caixão, olha só que interessante, colocavam o cara dentro do caixão, na hora de enterrar, tirava o caixão, punha ele só na mortalha, jogava ele lá no fundo, o caixão ia para um lugar chamado Caixão das Almas, que era uma tendinha assim, ficavam uns 10 caixões, e todo mundo se enterrava com aquela mortalha. E aí eu falei, quem que é o mais antigo aqui? Aí o rapaz me levou nesse de 1890, que era o sobrenome lá, tem até no vídeo que eu gravei, e ele disse ali que todo mundo é enterrado na mortalha, inclusive o irmão dele que morreu, ela foi enterrada. Eu perguntei, mas por que você coloca isso? Se na igreja católica tem que ter caixão, tem que ter cruz, tem que ter um monte de coisa, né? Ele falou assim, não, porque os antigos já faziam isso. Que a gente veio do pó e tem que voltar para o pó. Os antigos falavam. Aí eu falei, mas você sabia que isso é um enterro estilo israelita? O israelita, o judeu, que eu falei para ele enterra as pessoas assim, né? E ele não coloca a cruz, nada, e coloca as pedrinhas. E ele disse que todo mundo da cidade é enterrado assim. Daí que veio aquele ditado aí, que mortalha não tem bolso, né? Que não tem bolso, né? E aí eu vi várias coisas aí que o pessoal mostrava lá, assim, que foi... Tinha uma senhora de 90 anos que ela fazia um ritual judaico toda sexta-feira à noite, e ela não sabia por que ela fazia aquilo, disse que a avó dela mandava fazer. E eu falava, mas é a igreja católica que fez isso? Não, isso aí não tem nada a ver com a igreja, meu filho. Isso aí a gente faz na casa. É um costume nosso,
dos nossos antepassados. Uma coisa é lá na igreja e outra coisa é aqui na casa. A gente tem os costumes da casa. Então, tinha que aparecer as primeiras 3 estrelas para poder anunciar a noite, né? Que é como está na Torá. A Torá acaba o dia, aparecem as estrelas. Então, assim, várias coisas que eles falavam, que eu explicava para eles, são pessoas muito simples, Ori. Tinha que ser um linguajar muito simples, porque se for com muita coisa sofisticada, eles não ouviriam. Então, eu fui bem simples, né? Que eu fui lá conversar, e eu arrancava deles, né? E aí eu perguntava assim, como é que vocês matam a galinha? Aí um dia a gente foi comer uma galinha lá, caipira, aí teve um senhor antigo, que chamaram ele lá em casa, que ninguém queria matar a galinha com dó de matar a galinha, no pescoço. Aí eu falei, puxa vida, mas como é que vocês fazem então? Não, vamos chamar Aí chamou o senhor lá. Aí o senhor pegou a galinha, pegou a faca, pegou a terra assim, no chão, fez um buraco, pegou ela, não destroncou, cortou aqui e pôs o sangue dentro do buraco do chão, e eu só olhando. E aí eu falei, não acredito, rapaz, eu vou ter que perguntar. E ele tampou o buraco com a terra. Eu falei assim, por que o senhor não torce o pescoço? E, não, isso aí não pode, filho. E por que o senhor corta no cutelo? Porque está na Torá, diz que tem que sangrar o animal para comer. E o sangue era jogado na terra. Está escrito isso na Torá. E aí ele falou assim, não, porque isso é os antigos, que a vida está no sangue. Olha o que ele disse. E a Igreja Católica não ensina isso, irmão. Não, isso não ensina, porque eles não lêem escritura. Isso aí vem realmente da boca de israelitas que creem no Taná, né, nas escrituras. Aí, e aquele linguajar israelita, porque no Nordeste tem um dialeto peculiar, né? O cara, quando vai dizer cortar, ele não diz cortar, ele diz torar. É tora a corda, né? É tora tora o pau, tora, sei lá. Existe esse verbo torar, né? E aí, pelo que a gente conversou naquele dia, isso aí é de raiz hebraica. Né? Sim, é um resquício da Torá. Tem outro resquício, Ari, que eles falam assim, a gente fala aqui no sul, eu vou varrer a casa, varrer. Eles não falam varrer, eles falam eu barro a casa, eu barro para cá e barro para lá. Porque a letra V e a letra B em hebraico é a mesma. Eu barro, aí eu falo, mas barro? Não é barro? Não, filho, é barro. Barro de barrer. Aí pegava a vassoura, falei, mas essa letra é a letra V. Mas no hebraico ela é a B também. Como é que a senhora fala uma letra diferente que o Brasil não fala barro a casa? As mulheres vão varrer a casa. E lá em certas comunidades eles falam, eu vou barrer com B. Porque a letra Bet, que é o B, e o V e o Bet é a mesma letra. Sim. Então eles adquiriram palavras no linguajar dele, por exemplo, Seridó. Tem um lugar no Rio Grande do Norte que fala assim, ó, lá o Seridó, lugar mais quente, mais seco que existe. Aí eu falei, mas por que Seridó? Seridó é uma palavra aramaica. Ela significa refúgio dele, ser ou e dó, né? Que é um verbo sufixo com ó, que é o refúgio dele. Refúgio de quem? Quando a Igreja Católica mandou a perseguição pro Nordeste, dos jesuítas, aí eu descobri por que aquelas casinhas moravam lá no meio do nada, que eles tiveram que fugir. Os que não fugiram ou foram presos, foram bem pro Nordeste, pro sertão mesmo, porque lá ninguém era louco de ir lá, porque não tinha nada. E eles fugiram para esses lugares, né? Então, esse lugar Seridó, que eles falam até hoje, é um lugar que é uma palavra aramaica. Peraí, gente, nós estamos no Brasil, no Rio Grande do Norte. O que tem a ver uma palavra aramaica no Rio Grande do Norte? Aí tem outra palavra, não sei se falar aí no Ceará, ou Neemias, quimaçada. Aqui não fala isso não, mas nos outros estados fala. Lá na Paraíba, Rio Grande do Norte, eles falam assim, quando vai falar assim, puxa vida, que catástrofe, que problema sério, eles falam, quimaçada.
Aí eu, Massada? Falei, o que é Massada? Não, Massada é algo triste, é uma destruição. Falei, peraí, Massada é a cidade que tem Israel. Que aí os judeus que foram para o Nordeste, quando viam uma catástrofe, eles falavam assim, que Massada, ou que catástrofe. Então, quer dizer, o linguajar dele eram de pessoas de origem israelita, que eles nem sabiam, mas eram passados de geração em geração, que eles nem sabem mais. Entendeu? Eles só fazem porque a avó ensinou, a mãinha, o painho, como eles falam, né? E tem outra coisa também que eles falam assim, aqui também fala muito no Sul, que judiação, não judia dele não. E aí eu falo, judia é um verbo de judiar, que até inclusive 2 pessoas aqui no Brasil, são israelitas, entraram com um processo para que tirasse essa palavra do dicionário português, que é uma palavra que mostrava que os judeus eram assassinados, massacrados, torturados. E virou um verbo, judiar, judiação, ou não judia dele não, como é que eles falam mais? De judiar, né? De judiação. Então, assim, existem milhares de costumes que são dos bisavós dessas pessoas que estavam lá, que são realmente os cristãos novos que estavam lá, que a história diz que eles fugiram para as cavernas e para o sertão, e aí ninguém mais soube deles de 1820 até hoje. Aí tem várias pessoas lá que estão descobrindo a sua origem israelita e eles estão querendo retornar ao povo de Israel. Só que como eles eram católicos e eles não querem mais nada com o catolicismo, eles não querem mais nada com o tal do Messias que é o Cristo para eles. Então, eu não queremos mais esse negócio aí não da Igreja Católica. A gente quer seguir o judaísmo. Então, eu fui lá falar para eles que o Messias não tem nada a ver com o Cristo de Roma, o Mashiach. E aí, essas pessoas que eu dei palestra no Banco do Nordeste, inclusive no Banco do Nordeste, aí tem, não tem no Ceará? Eu fiquei de dar uma palestra aí em Fortaleza, acho que é em Fortaleza, né? Tem o Banco do Nordeste. Eu dei a palestra na Paraíba, no Banco do Nordeste, no Rio Grande do Norte, e eu só faltei ir aí em Fortaleza, porque eu não tinha condições de ir na época, que ela tinha que ir de carro, né? E eu não dei. E quando eu dei essa fita, A Estrela Oculta do Sertão, que é um rapaz que o testemunho dele é bom, mas infelizmente o rumo que ele tomou para o judaísmo foi sem volta, né? Ele não quer, quando você manda um e-mail para ele falando que você é israelita, judeu, ele ama. Aí quando você fala que você crê no Mashiach, ele te corta, entendeu? Que é o documentário do Luciano de Oliveira, que é A Estrela Oculta do Sertão, que esse rapaz fez esse documentário, né? E eu conheci as mulheres que foram filmar aqui em São Paulo, que foram em Portugal e foram aí. E aí ele não quer mais saber de nada de origem católica, do Messias, dos apóstolos, porque para o catolicismo isso é uma coisa muito fechada, né? Então ele fala, não quero mais saber de Jesus e nem de cristianismo, que agora eu quero voltar às origens israelitas. Só que ele caiu em contradição, porque a própria história do Talmud diz que o Messias existiu, né? E aí ele foi querer repatriar, que ele conseguiu até ter uma sinagoga em... Qual é a capital da Paraíba, Ri? João Pessoa? Isso, João Pessoa. Isso, lá em João Pessoa eles conseguiram uma sinagoga, vem gente de Israel lá, tem indo gente morar em Israel, enfim. Eu conheci um grupo, eu quero deixar bem claro para vocês, agora eu quero deixar um alerta. Tinha um grupo chamado Congregação Israelita Nova Aliança, chamada de Sina. E eu fui conhecer, quando eu dei a palestra no Banco do Nordeste, quando eu estava lá dando a palestra, eu divulguei no rádio, e de repente eu vi umas 10 pessoas entrando no auditório,
com quipá e as mulheres de véu. Eu tomei um choque, falei, não é possível, tem alguma coisa errada. No meio do nada aqui, de onde apareceu essa miragem aqui? Só pode ser uma miragem, porque como é que vai sair judeu aqui desse lugar? E aí eu descobri que tinha um tal de Roche, anota o nome dele, Pedro Kefa. Ele era Roche, da congregação israelita Nova Aliança, na cidade de São João do Rio do Peixe, Rio Grande do Norte. Me convidou para ir na casa dele, porque ele foi na minha palestra. Eu falei, eu vou retribuir a sua visita aí na sua casa. Peguei o carro, atravessei o Nordeste todo lá, para ir lá na casa desse São José, ou São João do Rio do Peixe. É um negócio assim. Fui na casa dele, ele era um Roche, dessa congregação israelita, com 50 mil tradições judaicas. Eu disse assim para ele, Pedro, olha, eu fico feliz de você estar seguindo aqui a origem israelita, mas vocês estão indo para o judaísmo. E o fim do judaísmo significa negar o Mashiach e você colocar uma forca na sua cabeça e se enterrar de vez. Por quê? Você está caindo na cilada de você negar porque você não conhece a Torá, você só conhece o judaísmo. Não, que aqui a gente crê e etc. Há uns 20 dias atrás, estava vendo eu o Rabino Ventura, que é um trabalho muito bom que ele faz, tirando o judaizante, né? Eu gosto do trabalho dele, que ele é de São Paulo, da minha cidade. E ele foi fazer um serviço de Shabat em São João do Rio do Peixe. Eu falei, eu não vejo quase nada dele. De repente ele estava filmando lá a sinagoga, repleta, né? Mulher de um lado, homem de outro. E quem estava lá no meio? O tal do Roche Pedro. Negou o Mashiach com um sorriso até aqui. E eu avisei isso ele há 7 anos atrás. E eu mandei, ô Rabino Ventura, esse rapaz aí é messiânico, viu que tá aí no meio, aí dentro? Que eu conversei com esse cara. E ele disse que cria no Mashiach. Aí ele falou, não, aqui ninguém mais crê. Aqui todo mundo é judeu. Olha o problema de você retornar à origem israelita para ir para o lado judaico. A armadilha, de um lado, é um extremo, Rousseff, porque já tem até gente aqui no bate-papo atacando as raízes hebraicas, né? Quer dizer, dois extremos antagônicos, né? O cara negar totalmente a herança hebraica e, por outro, o cara negar totalmente o Messias, né? O Messias hebreu, nosso hebreu. Então, assim, o Criador tem seus desígnios, né? Que todo o Nordeste é comprovado historicamente. Ninguém aqui está falando... Eu não saí de São Paulo, irmão, para morar no Nordeste, ser um ano de obra missionária, por espiritualizar. Israel está no Nordeste e já disse, olha, todo nordestino tem origem israelita. Agora, a maioria deles são católicos e não vão voltar nunca. Ou, seja lá, quando vão voltar, alguém tiver um chamado, né? Mas que eles têm origem israelita e são descendentes de hebreus, de judeus da Espanha e Portugal, isso não tem nenhum dúvida. E eu consegui um livro, Neemias, que eu vou ver se eu acho ele em casa. Eu fui numa cidade, que eu quase mudei para lá, que ficava no Rio Grande do Norte. É uma cidade bem pequenininha, mas eu esqueço o nome. Puxa vida, eu vou ver se eu lembro, eu te passo. E tinha um rio grande, um rio que passava nessa cidade, e tinha um historiador lá que fez um livro falando sobre os primeiros judeus que fizeram comércio ali. E aí eles foram no cemitério, e lá tem um cemitério judaico. Olha só. Então, assim... Você gravou isso, né? Oi? Você gravou um vídeo disso, né? Não, esse eu não gravei, Ari. Eu só tenho fotos da cidade. Então, assim, mostra lá a história toda, e os comerciantes que vinham da Europa tinham que passar por ali, e era o lugar mais rico que existia na época, que só veio gente inteligente, comerciante, negociador, gente, médicos, da mais alta profissão. Eram tudo israelitas que fugiram por ali. E eu vou pegar esse livro
Vou fazer uma cópia dele e vou mandar para você aí. Ele vai falar do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. É um historiador conhecido, tem esse livro, e eu consegui tirar uma xerox. Então, assim, cada vez que você pulsa, vai mexendo aí, você vai vendo um monte de gente que é de origem israelita e nunca ouviu falar. Tremendo. Aí, inclusive, eu estou aqui indo para a cidade de Juazeiro do Norte, não sei se você já ouviu falar. Eu fui lá, Ri. É a terra do Padim Cisso, né, como eles chamam. Padim Cisso. Padim Cisso. Nós, inclusive, queria te convidar, se você puder participar também, né, com a gente, está convidado nesse congresso, quem sabe dar uma palestra aí maravilhosa para a gente também, sobre esse movimento de restauração, né, Sim. E atrelado aos acontecimentos, os últimos acontecimentos. A entrada é gratuita, dia 26 de maio, para esse fim de mês, né, mais ou menos, nós vamos estar lá, a partir das 9 da manhã, vai ser um Shabat especial, inscrições grátis pelo e-mail verdaderevelada@live.com, certo? Inclusive, Ari, eu vou estar sorteando esses livros maravilhosos aqui que você mandou, né? Nós temos 3 exemplares aqui da completa restauração de Israel. Eu vou estar sorteando nesse dia do evento, dentre outros brindes, né? Para quem prestigiar o evento, vai ser agraciado. Não paga nada. Nós vamos aí resgatar alguns hebreus lá na terra do Padre Cícero, o Yahussef. E agradeço o apoio dos irmãos que queiram ajudar esse evento, inclusive, de repente, contribuindo com a passagem, né? O Yahussef aí também, né? É uma pessoa que está trabalhando aí nessa obra há muitos anos e ele não faz isso por dinheiro, eu tenho essa certeza, e ele tem a família grande para sustentar e ele harmoniza as duas coisas. Isso é maravilhoso, irmão. Continue dando esse exemplo. Está aqui a Bíblia, a restauração das Escrituras, que tem os nomes hebraicos originais, né? Que você adquire também com o irmão Yahussef, pelo e-mail projeto@verdadeironome.com.br, tá? projeto@verdadeironome.com.br. Tem um site também que é isso, é o mesmo nome, né? verdadeironome.com.br. Então, trabalho fantástico esse canal aí, se chama Verdade Revelada. Amém. Então, nós temos que revelar a verdade para o povo. Sim. Não adianta nós ficarmos dando voltas, sem tocar nessa verdade escondida que ninguém quer tocar. E que muitos têm vergonha da sua origem israelita, e muitos negam, né, até o chamado, e eu vou ver isso aí e tal, e foge da verdade. Mas não adianta fugir da verdade. Por quê? Porque o reino do Messias que está próximo vai ser nos moldes da fé hebraica. Então não tem como correr, não tem para onde correr. Ou a gente entra agora, ou então vai tomar um susto no reino vindouro, né? A gente chama de Olam Rabá, né? Então, vamos se acostumando, que o Messias hebreu está vindo aí, né? Eu lembrei o nome da cidade aí, é Chorolimão. Olha que bênção. É uma rua, Ri, Chorolimão. Olha só. Eu invadi o cemitério lá, Ri. Ri, eu vou postar a última foto, pode? Vai lá. Posta aí. Essa aqui que eu achei, ó. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Rapaz, você tá... Tô vendo. O pessoal me chamava de galego. E aí a gente fez uma comemoração israelita, lá falando sobre Macabeus, e eu me vestia atípica, né? Certo. E as crianças amavam essas coisas, né? Eu tinha até uma faquinha aqui na cintura, e eles amavam, né? Aqui é lá na Paraíba, tá vendo? Sim. A gente se reunia aqui nesse salãozinho que eu morava, que eu pagava aluguel, trabalhava, ninguém me ajudava, sempre fiz tudo por amor, por arravá, né? E as pessoas iam visitar a gente ali. E tem mais alguma coisa aqui, ó. Quer ver, ó? Deixa eu passar aqui. Isso aqui é quando eu estava em São Paulo. Isso aqui é algumas fotos aqui de Santa Catarina. Esse pessoal aqui que eu ajudei lá na África. Aqui, Ari. Olha esse negócio aqui. Eu estava voltando da Paraíba
E cada vez que eu passava na estrada, eu via essas pedras nos túmulos. Olha. E aí eu perguntava, o que tem a ver pedra no túmulo? E quem coloca isso é só Israel. O povo de Israel morre alguém e coloca uma pedra para lembrar que aquilo é imortal, que aquela pessoa é perpétua, né? Que ela vai ser lembrada para sempre. Inclusive, no filme A Lista de Schindler, no final, levam uma pedrinha lá e colocam lá em memória lá dos mortos, né? Sim. E aí eu parava aqui, Ari, e eu via essas pedrinhas nos túmulos. E aí eu tirava foto e ia perguntar se tinha a casa do lado, que era no meio do nada, que era uma estrada do meio do nada. E aí falou, mas o que tem a ver a resquício israelita aqui no Nordeste? Porque o nosso país é o refúgio do povo de Israel. Depois dos Estados Unidos, o Brasil é o maior refúgio que teve de cristãos novos do mundo. Porque todos eles da Europa vieram para o Brasil. De cada 4 portugueses que vinham para cá, 3 eram judeus de origem espanhol ou portuguesa. Eram chamados de cristãos novos. Né? Então, assim, Ari, o legal é que... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, Ari! Olha na Paraíba, Ari! Incrível! Eu cheguei lá e falei, o que é esse negócio aqui? Aí não é a Casa da Estrela. Mas que Casa da Estrela? Não é a Casa da Estrela. Mas como assim estrela? É uma estrela. Mas isso aqui é uma bandeira de Israel, poxa. E aí eu falei, não, tem que tirar foto, não é possível. Falando, irmão, pensa que a gente estava inventando, que a gente que fez. Diante do Criador, essa casa aqui era a casa do nosso irmão Yoshiarro, lá na Paraíba, que ele fez isso daqui e deixou lá, entendeu? Um resquício de origem israelita, ó. E tava tão sol aqui, ó. Esse pessoal já é do Rio de Janeiro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de São Paulo. Esse aqui não. Aqui, Ari, Ceará, Ari, na sua cidade. Conhece Forquilha, Ari? Já ouvi falar. É em Ceará. Eu fui em Forquilha, rapaz. É só uma Forquilha mesmo a cidade. Ela abre assim e fecha. Acabou a cidade. Já ouvi duas ruas lá. Forquilha já é 2. Onde eu fui em Chorolimão é uma. E aqui esses irmãos todos, ó, resgatando a origem israelita. Esse pessoal aqui era daquela congregação da Sina. E aí, tristemente, a maioria deles aqui, por envolvimento, sedução ao judaísmo tradicional, eles negaram o Mashiach. Alguns deles aqui não creem mais. E eu estive lá com eles durante 2 semanas. Aqui é lá em Minas Gerais. Isso aqui é quando eu voltei da Paraíba. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não tem mais, não. Aqui é de Minas Gerais. Esse carrinho andou, viu, Ari? Imagino, viu? Olha, ele fundiu bonito. Quando acabou, ele arreou as 4 rodas, o motor caiu, as portas caíram, porque, ó, acabou o carro. Misericórdia. O Nordeste todo, é lugar quente, né? É os irmãos lá do Nordeste, esse aqui lá de Minas, ó. Todo esse pessoal aqui descobriu a origem israelita. Maravilha. E a gente foi falar do Messias para eles. Esse último foi em Santa Catarina, que eu ensinei eles por 3 anos, né? Esse irmão aqui foi na divisa do Rio Grande do Sul. Esse aqui é lá para... Não sei se é Paraíba ou se é em Minas, enfim. Deixa eu tirar aqui agora, que depois vocês podem ver isso daí na... Maravilha. Que a gente tem. Glória a Yah. Meu querido, nós vamos continuar esse tema muito vasto, muito rico, em outras oportunidades. Mais uma vez agradecendo a Rousseff pelo empenho prestado, o serviço prestado ao Eterno, na obra da restauração. E cada um deve buscar fazer o seu melhor para o Eterno. Voltar ao Deus de Israel, ao Elohim, ao Eterno de nossos pais, né? E resgatar essas origens nossas, e mais ainda as origens da fé, né? No que diz respeito ao Taná, às Escrituras. E muitos renegam isso, frequentemente ignoram as Escrituras, né? E tem um espírito antissemita de ódio contra o povo de Israel,
contra judeu, tem que parar com isso, né? Tem que deixar, e até isso tem um nome, é xenofobia, pessoa que tem aversão a outra raça, né? Quando às vezes o próprio sujeito é parte desse povo, em termos de sangue, né? Que tristeza. Mas é isso, shalom aos nossos queridos irmãos, e a Youssef, um forte abraço, meu irmão, e um abraço a todos os irmãos conectados aí, vão assistindo esse Hangout, compartilhem, não deixe de assistir os nossos outros vídeos. Fizemos aqui junto com a Youssef, falando das tribos perdidas, né? Fomos encontrar as tribos perdidas, né, Youssef? Sim. E trabalho maravilhoso aqui. Não percam, assistam aí outros vídeos que nós fizemos, e no meu canal, Neemias Gomes, nós fizemos vários sobre a restauração da casa de Israel com o irmão Youssef, tá bom? Shalom a todos, um forte abraço. Shalom para sua esposa, seus filhos, Youssef, tá bom? Shalom, e quem sabe a gente